Irmãos, papai do Senhor? Amém. Como todo mundo já viu na entrada, né? A gente vai hoje falar sobre um assunto um pouquinho diferente, que é o culto da família como tema alusivo do autismo. Aqui. Todo mundo recebeu? Sim. Recebeu? Pronto. O departamento infantil veio tentando já trabalhar com isso há alguns anos atrás, trazer essa temática para sentar, irmãos. A gente veio tentando trazer essa temática faz uns 2 anos, 3 anos atrás. Aí vinha no meu coração a vontade de trazer, porque nós tínhamos um caso na nossa igreja. Aí, sendo que não deu certo, aí Jesus pegou e disse assim: eu vou colocar você como liderança do ministério. Aí a gente tentou também ano passado. Eu era junto com a irmã Júlia. A gente tentou, não deu certo também. Ficou adiando. Mês que vem, acabou não fazendo. Aí, quando foi esse ano, Jesus fez: e agora? Vai fazer ou não vai? Então, esse mês de abril a gente trabalha sobre o mês de conscientização sobre o autismo. Na verdade é no dia 12, mas aí a gente trabalha o mês todo. E hoje também é domingo de Páscoa, né? Então, convido vocês a abrir em Salmos 139. Salmo 139, versículo 13 e 14. Vou ler. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Baixa a cabeça para a gente orar, amém? Senhor Deus e Pai, meu Deus, nesse momento, Senhor, estou aqui, Senhor, para falar aquilo que Tu queres falar com a Tua igreja, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente celebra o domingo de Páscoa. Vocês não digam não que eu estou nervosa. Não gosto nem de microfone nem de câmera, tá os dois. Mas vamos lá. O domingo de Páscoa, a gente vai relembrar o grande amor de Deus que Ele teve por nós. Que foi manifestado através do seu filho que morreu lá na cruz. Se a gente perguntar a qualquer mãe, a qualquer pai quem daria o seu filho, ninguém queria, né? Porque para sofrer tudo aquilo que ele sofreu por causa de nós é muito difícil. E aqui esse versículo que eu trouxe, ele fala: Tu me criaste desde o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Desde antes da gente nascer, desde ser gerado, Deus já tinha planejado toda a trajetória da nossa vida, desde criança, adolescente, adulto até mais velho. E Ele faz coisas especiais e admiráveis, porque as obras dele são maravilhosas, como diz no versículo 14. E é isso, exatamente isso que a Páscoa traz para a gente. Para tratar sobre o amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. E tudo que Jesus passou, ele teve que passar por aquele processo, sabendo desde criança, porque era para se concretizar o plano que Deus tinha para ele, o plano que Deus tinha para nós. E um dia poder ser salvo por meio da graça. Aleluia. E em João 19:30, ser mais rápido, eu vou mãe. Diz assim, o versículo 30, quando Jesus estava lá na cruz: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, ali, com aquele todo o sofrimento, ele viu que o plano que Deus tinha se concretizado. Ele tinha que estar ali naquele momento, naquele lugar, para que a gente hoje pudesse estar aqui e pudesse ter a certeza que um dia a gente vai subir ao céu junto com ele. Aleluia! Então, com esse todo amor, ele não teve distinção.
eu vou salvar fulano e ciclano e vou deixar o restante. Não. Ele veio para salvar a todos. Mas aí, quem se dispor a servir a ele e amar ele sobre todas as coisas. Então, com esse tema, juntar o autismo com a Páscoa foi meio complicado na minha cabeça, né? Porque eu sei falar sobre o autismo e sei falar sobre a Páscoa, mas não sei falar os dois juntos. Mas vamos lá. Com todo esse amor de Deus, eu vou tentar trazer um pouquinho. Eu não sei muito, mas um pouquinho que eu sei, eu vou tentar transmitir para vocês. Para quem não sabe, eu trabalho lá na escola onde a José Mori como cuidadora educadora social das crianças autistas. E aqui na nossa igreja nós temos 4. E daqui a pouquinho o cara vai apresentar, para quem não sabe. Então a necessidade da gente trazer isso é porque geralmente muitas pessoas não entendem. Vê as crianças, vê fazendo uma coisa e outra e não entende, já julga. E isso a gente não quer na igreja. Porque a igreja, como Jesus morreu lá na cruz, não escolheu ninguém, a igreja é um lugar para todos. Mas principalmente para quem quer buscar a Deus. Mas como é que essas pessoas vão buscar a Deus se não são acolhidas? Então é essa temática que a gente vai tentar trazer hoje, certo? Deixa eu ver. Aqui. No panfletinho que vocês têm, na parte do meio tem TEA. Que o que significa TEA? É o transtorno do espectro autista. Na parte de trás tem espaço em branco se vocês quiserem fazer anotação. E também se quiserem fazer perguntas no final, podem sinalizar. Olha só. O TEA é o transtorno do espectro autista. Por que tem esse nome de espectro? Porque nem toda criança autista é igual. Muita gente fala, não, autistas são aquelas que não falam. Não, está errado. Tem crianças que não falam, tem crianças que falam até demais. Tem crianças que gostam de abraço, tem outras crianças que não gostam. Por isso que é chamado de espectro, é um universo muito grande. É uma condição neurológica que afeta a comunicação, o comportamento e a forma como a pessoa percebe o mundo. Cada criança é única. Tem umas que gostam de abraço, de contato, outras não querem nem chegar perto. Às vezes entram até em crise por causa do contato. Tem outras que têm autonomia para fazer suas coisas, não precisam de ajuda. Tem outras que são dependentes de tudo. Comer, andar, tomar banho. As coisas básicas que a gente faz assim no dia a dia sem perceber, para elas são uma vitória a cada dia que consegue. Cadê aqui? No papelzinho vocês podem acompanhar. O autismo é uma condição neurológica que afeta a comunicação, o comportamento e a forma como a pessoa percebe o mundo. Cada criança é única. Algumas falam, outras não. Algumas gostam de contato, outras não. Crianças autistas podem apresentar estereotipias. Vamos lá, o que é isso? Estereotipias é uma palavra meio difícil, mas coisas que as crianças usam para tentar se regular. Quando elas sabem que vai entrar em crise, elas fazem alguns movimentos, como mexer as mãos, balançar até bater assim. Tem outras que ficam girando, outras que ficam correndo para um lado e para o outro sem destino. Tem outras que gostam de ficar pulando, batendo palmas e até falando sons estranhos. E esses sons são chamados de ecolalia, a gente não consegue entender. Mas aí, quando você tenta parar isso, a criança termina entrando em crise. Porque o que ela usa para tentar se regular. Até a gente, quando está no nosso dia a dia, que está muito estressado, não sei o que, faz aquilo. Eu vou botar um louvor para me acalmar. É basicamente isso. Elas usam esses gestos, essas coisas para tentar se acalmar. E aqui, voltando. Movimentos repetitivos como balançar, bater palmas ou emitir sons que ajudam a se acalmar. Em momentos de sobrecarga, que são sobre as crises, se você vê uma criança chorando, uma criança autista chorando, se jogando no chão, se batendo, tem uma que eu cuido que ela, quando está em crise, ela começa a bater a cabeça na parede. Então a gente tem que tentar segurar, mesmo ela não gosta do toque, para terminar não se machucando. Então quando tem criança se jogando pelo chão, correndo, se batendo, não acho que é birra. Não é. Birra é diferente de crise.
No simpósio que a gente teve, a Carol estava comigo, a irmã falou claramente sobre isso. Crise é diferente de birra. Crise é uma coisa que você não consegue controlar. Vai além do que a gente pode. A birra não. Eu estou vendo uma coisa, eu quero aquela coisa, e faz aquele drama todinho. Quem é mãe e pai conhece, né? Mas a crise, ela não consegue. Então, eu queria deixar explicado essa parte para vocês. Quando estiver em crise, vou pedir encarecidamente, não tentem tocar na criança ou puxar para algum canto. Isso só piora. Como eu falei antes, muitas não gostam de toque. Às vezes elas ficam com crises mais elevadas e às vezes tem até um regresso naquele desenvolvimento dela por causa de crises muito enormes, de sobrecarga muito grande. E se você tentar aí puxar aquela criança, aí é pior. Então, alguns motivos de crise para elas são a sensibilidade. Tem muitas delas que não gostam de muita luz, que botam a mão no rosto para tentar se afastar, porque não gostam. E aí entra em crise. Tem outras que não gostam de som e tem outras que já amam, se acalmam com barulho. É um universo grande e vasto que a gente precisa conhecer um pouquinho. Nem, como eu falei antes, nenhum é igual. Então eu coloquei aqui para vocês verem que a equipe deve manter a calma, sem encostar para esse pior a crise e também não gritar. Pare com isso, não sei o que, você vai se machucar. Não. Fala com a vozinha baixa, suave, que a criança vai olhar para você, vai ver que você está tendo atenção para ela e vai tentar se acalmar. Se conseguir, leva para outro cantinho e para ela tentar se acalmar. Se não conseguir, tem que ficar lá naquele lugar mesmo. E aí que a gente precisa, todos nós, nos ajudar a manter a calma nessa hora, porque é uma cena desesperadora que todo mundo quer resolver, mas na hora do tumulto ninguém consegue. Então, essa parte de isso. E tem outras também que possuem hiperfoco. Hiperfoco é tipo, eu quero tal coisa e eu só quero aquilo, não quero mais nada além. Tem uma criança lá na escola que o hiperfoco dela é simplesmente uma escova de cabelo. Pra gente é simples, pra ele não quer brinquedo nem nada, quer escova de cabelo. E no dia que a mãe esqueceu de levar essa escova, ele entrou em crise por todos os motivos, não conseguia, nem uma escova diferente que tinha na escola, ele aceitou. Tinha que ser a dele, daqueles mesmos jeitinhos, daquela mesma cor, com os mesmos arranhões, com os mesmos riscados. É aquela, não tem desculpa. E é uma coisa que muda conforme o tempo, mas também pode não mudar. Tem uns que gostam de coisas que voam, tem outros que é muito vasto. Tem outros que também não têm hiperfoco. A gente acha que todos têm, mas nem sempre. E às vezes eles querem as coisas que estão nas mãos dos outros e não entendem que aquilo não é dele. Então aí precisa também do nosso apoio para ajudar a falar. Não, aquilo é de tal pessoa. Ele vai deixar você brincar um pouquinho, mas tem que devolver. É difícil, mas a gente precisa. E tem uns que também têm um comportamento de agressividade. A gente já teve um caso aqui na igreja que chegou, mas não ficou no culto. Era um visitante. Aí entrou em crise, a gente não conseguiu, a mãe também não conseguiu acalmar e simplesmente teve que ir para casa. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente não tinha conhecimento. Todo mundo ficou muito agitado na hora, querendo que parasse de barulho, porque não sabia. Depois foi que a gente ficou sabendo, não, a fulano é autista. Então a gente deveria ter tido um acolhimento maior, não só da parte do departamento infantil. São crianças de responsabilidade nossa, minha, Carol, Jane e Fernanda. Mas também da igreja, porque como vem visitar a igreja, todos nós somos corpos da igreja. Então é dever da igreja, não é só do pastor, nem só do departamento infantil, nem só do pai ou da mãe, mas sim de todos que estão aqui. Pelo menos na sensibilidade, na hora, não julgar.
Porque o principal que as famílias sentem é o julgamento. Porque eles fazem, não, vou para a igreja porque é um lugar que eu posso me refugiar, que eu posso me acalmar e Deus falar comigo. Mas chega na hora, a criança entra em Cristo, todo mundo olha com uma cara meio estranha, né? Não, tá fazendo muito barulho. E essa pessoa sai e nunca mais volta. E aí? Uma família que a gente poderia ter abraçado está dentro da igreja junto com a gente. E agora eu vou ler para vocês lá em 1 Coríntios 12. Quem quiser pode ir acompanhando. Justamente sobre essa parte que eu falei da igreja ser um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 12. Estou lendo para minha parte. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, que é de Deus, que é gregos, que é escravos, que é livres. E a todos nos foi dado beber o único Espírito. 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou o olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando a maior honra aos membros que dela tinha fala, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tinham igual cuidado pelos outros, uns pelos outros. Então esse versículo 25 é o que se encaixa aqui para a gente, nesse momento, que a fim que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Foi como eu falei, a gente precisa de uma unidade, todos juntos num só propósito. E para essa questão do autismo, como eu falei, a gente precisa que todos ajudem a acolher essas famílias. E não só as crianças, porque chegar a receber a criança, leva para a salinha. Na salinha vai ficar quieto, vai. Mas e a família, como vai ficar quando sair daqui? Não, minha criança foi bem recebida, não sei o que, mas ninguém veio falar comigo. Às vezes um só abraço, só a paz do Senhor já é muito válido. Porque no dia a dia, ficar por questão de 2 horas é fácil. Mas os pais que passam o dia todo com aquela criança de desenvolvimento, todo o processo aí precisa de maior atenção. Até questão de acolhimento e de compreensividade. Também, aqui ó. Temos um propósito único e temos que ter o cuidado uns pelos outros. Esse símbolozinho que está aqui, ele é um dos símbolos mundiais sobre o autismo. Então, quando vocês verem alguma criança, algum adulto com o cordão que tem esses quebra-cabeças, significa que aquela pessoa é autista. Ou às vezes a criança não gosta de usar e quem fica são os pais segurando. Esse símbolo é usado no quebra-cabeça porque representa a complexidade do autismo. E as cores diferentes representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, para encerrar, João 21, do 15 ao 17.
Esse versículo fala sobre após Jesus Cristo ter ressuscitado no terceiro dia, onde ele foi aparecendo para Maria, para os seus discípulos. E a partir do versículo 15, Jesus fala com Pedro, que diz assim: depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas? E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E aí o que foi que aconteceu? Pedro ficou magoado, porque Jesus teria perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse ao Senhor: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. E disse novamente Jesus: cuide das minhas ovelhas. Então, cada um que chega aqui na nossa igreja, cada um dos departamentos, cada um visitante, é ovelha de Cristo. E cabe a gente, enquanto igreja, cabe não só ao pastor pastorear as ovelhas, como a cada um de nós. Cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Olha a responsabilidade dessa palavra: cuide. Muitas vezes a gente olha assim, aí, não, essa pessoa não é responsabilidade minha, não, é de fulano, então deixa pra lá. Mas não, às vezes Deus quer de mim e de você essa palavra: cuide. Cuide uns dos outros, é um dos mandamentos, amem uns aos outros. E a Páscoa é esse lembrete de amor, que Jesus lá morreu na cruz por amor a cada um de nós, sem escolher. Como a chuva vem para todos, Jesus morreu lá naquela cruz por amor de mim e de você. E aqui, o que é acolhimento verdadeiro? Acolher não é apenas permitir a presença, mas aceitar com amor e com empatia. Simplesmente o não julgamento já é muita coisa. Jesus não fazia distinção entre as pessoas, ele se aproximava dos excluídos, dos esquecidos e dos diferentes. A gente vê nas parábolas, não só nas parábolas como nos milagres que ele realizou. Ele curou um cego, ele curou a mulher do fluxo de sangue, os leprosos que ninguém da sociedade queria chegar perto. Também, cada coisa que ele realizou, ele não escolheu: não, vou só nesse grupinho aqui, porque esse grupinho vai fazer tudo o que eu quiser que faça. Não, ele foi até os mais distantes da sociedade. A mulher samaritana, ele não podia ter contato por ser quem ele era, pela nascença que ele tinha. Mas aí, ele foi e falou com a mulher samaritana. Então, hoje somos chamados a fazer o mesmo, inclusive com as pessoas autistas, que muitas vezes não são compreendidas. E não só com as crianças autistas, mas enquanto igreja nós temos que fazer também uns pelos outros. É um acolhimento verdadeiro. A gente, enquanto igreja, tem que acolher a todos, sem distinção. Não olhar para a roupa, não olhar para o cabelo, não olhar para a condição. Sim, acolher. E o papel da igreja é acolher como Cristo acolhe. Versículo de Colossenses 3:23, tem no papelzinho, vai dizer assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Crianças autistas são parte do corpo de Cristo e tem muito a ensinar. A igreja pode ser um dos poucos lugares onde essas famílias se sentem aceitas. Vamos ser esse lugar. Qualquer lugar que for, vai ter pessoas que não entendem e que vão julgar. Mas se vir para cá a partir de hoje, nós já temos pelo menos, não sabemos de tudo. Nem eu sei de tudo. Mas a gente já sabe que devemos olhar com um olhar diferente a partir de hoje. E aqui tem: possamos acolher cada pessoa e cada criança com os olhos de Cristo e o coração aberto e os braços estendidos. A inclusão começa em nós. E aqui do lado tem: o autismo é parte desse mundo e não um mundo à parte. Porque eles são pessoas como a gente. Eles precisam de amor, eles precisam de carinho, precisam de atenção. Assim como a gente também precisa. Às vezes, de um abraço, quando a gente está naquele dia assim, Jesus chega e usa uma pessoa para chegar perto. Então é isso que nós precisamos. E
Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem anotar. E eu vou chamar aqui a Carol agora para apresentar essas famílias para vocês. E como eu falei, começando de mim e de cada um. A gente precisa olhar com um olhar diferente para cada pessoa que chega na nossa igreja. Acolher é missão de todos. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Nesse primeiro momento a gente teve as informações passadas pela nossa tia Cíntia. E nesse segundo momento a gente vai chamar a família das crianças que nós temos aqui na igreja para que a gente possa realmente conhecer a realidade dessa família no dia após dia. Amém? A primeira oportunidade eu gostaria de dar para a Patrícia, para que ela possa relatar um pouco do testemunho dela para nós sobre Teté. Teté é uma graça. Toda vez que ela vem aqui na igreja, é uma festa. E o Marcão também pode vir, juntamente com a sua esposa. A graça vai ser Jesus. Amém. Eu me chamo Patrícia. Marcos. A gente tem uma filha com 8 anos, né? Tem autismo, suporte. E é como a irmã Cíntia falou, né? Não é fácil, porque o preconceito é grande. A gente que é mãe, eu já me senti angustiada em várias situações, né? Às vezes eu até evito sair com ela, se eu puder ir só, eu vou só. Mas quando tem condição, eu levo ela. Mas o preconceito é grande. E é como a irmã Cíntia falou também, a família precisa de carinho, atenção. Porque quem tem criança são suporte 1, suporte 2, suporte 3. A minha suporte 1. Imagina o suporte 3. Isto é de uma energia que não é brincadeira. Às vezes eu tenho menina, pelo amor de Deus, se controla. Então não é fácil. Às vezes eu estou esgotada, às vezes as meninas que ficam com ela estão esgotadas. O pai às vezes chega e fica curado com a senhora que dá um carocinho também. Porque é difícil, uma família é muito difícil. E sempre nas suas orações coloque as mães. Muitas dessas mães estão fazendo terapia. Terapia às mães. Porque é como eu já falei, tem suporte 1, suporte 2, suporte 3. Então não é fácil, né? Eu peço aos irmãos que coloquem a minha família em oração, né? Eu vou passar para o irmão Marcos para ele falar alguma coisa. Como ela falou, né? Não é fácil. A gente que é pai, a gente sai para trabalhar, né? E volta de tardezinha, passa um pouquinho com ela, né? Quando ela vai dormir, agora você dorme tarde, né? 10 horas, 15 horas, muitas vezes a gente pega no celular e fica acordado. Mas é uma bênção, é uma pessoa, nossa, é uma energia daquela, e a gente se apega tanto que o pai vai se aproveitando. E eu só tenho a agradecer para a gente pedir no dia. Amém. Aleluia. Agradecem a oportunidade, não se Jesus. Amém. Nesse momento a gente convida a irmã Miriam e irmã de Marcos também para estar dando um pouco de testemunho deles. Aleluia. São pai de Luquias aqui na igreja. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Cada dia um pouquinho, né? Quem conhece ele, vê ele aí, brinca muito, mas tem hora que ele está 100%, como falar em uma Patrícia. É meio sacrificante assim, você olha, chega cansado às vezes, aí ele muitas vezes quer estar em cima de você, aquela coisa toda, mas não uma bênção de Deus. É complicado um pouco, mas nós temos que superar mesmo. Então, passa a
Essa lá igreja do Pai Senhor. Amém. Ele, o dia, né? Ele é bem ativo, sempre foi. Ele não tem noção de perigo, se machuca. Ele é uma criança muito amorosa, gosta muito de abraço, de beijo. Tem a dificuldade de dormir, acho que a maioria tem, né? Madrugada é bem complicada, a maioria é madrugada. Mas é difícil. É, cara, que é muito difícil, muito cansativo, esgotante, mas a gente tá louco. Eu tinha mais demais, sabe? Agora é só voltar. Nesse momento a gente também convida o nosso irmão Edson para estar vindo aqui também deixar seu testemunho. Ele é o pai da nossa menininha Lorena. Amém? Engraçadinho, né? Aos irmãos, papai do Senhor. Amém. É como os que já vieram aqui falaram que não é fácil e você ter uma menina autista, porque muitas vezes ela quer que você dê atenção a ela, mas muitas das vezes a gente não quer a atenção dele. E muitas das vezes ele não sabe dar atenção a gente, assim, o diálogo, você não consegue conversar um com o outro. Diz, Lorena, você faz isso, Lorena, tu foi na sala de aula, Lorena, tu brincou, tu foi comeu, e a pessoa fala com ela, fica, não fala nada, aí às vezes repete o que você fala, a minha filha é assim, dessa forma, ela repete, digo, Lorena, você comeu na sala de aula, ela fala do mesmo jeito, ela não sabe dialogar. A pessoa faz uma pergunta a ela, ela faz a pergunta que você fez para ela. Da mesma forma. Aí é muito complicado, a gente se estressa, na hora que ela grita, e você não sabe o que fazer, né, numa situação dessa. Aí o que a gente deve fazer somente buscar o Senhor e pedir que Deus dê sabedoria a ela, porque não é fácil não. Criança, ela viver no lugar quando ela crescer mais, uma pessoa chega para ela e ela não sabe se defender. De forma nenhuma, ela não sabe se defender. Se uma pessoa empurrar ela não sabe. Ela pede desculpa. Ela chega e pede desculpa. Sempre que uma pessoa empurrou ela. Aí é muito difícil, né? Nessa situação. Só eu e a minha esposa sabem que a gente passa, né? Então, peço aos irmãos, né, que oram pela família da gente, e que com Deus a gente vai batalhando e Deus vai abençoando e vai dando tudo certo, né? Essas são as famílias aqui da nossa igreja. A gente apresentou cada uma, se entendeu, uma base, né? Para que a gente, quando receba visitantes, até mesmo algum criança da nossa igreja, a gente possa saber alguma coisa para que a gente possa ajudar, né? Para que a gente possa ajudar aquela família a parar aquela família, para que a gente possa ter o nosso papel de cristão, apresentar sempre oração. Amém? E eu passo para a Cíntia. Amém. Só para finalizar, como a irmã Miriam falou, geral, muito carinhoso e são crianças que se entregam de verdade. Tipo, se ela não gostar de você, ela não vai gostar de você. Mesmo você pode dar mal, pode dar o que for. Mas se ela gostar de você, ela vai se entregar por inteiro, vai ter a total confiança. Você for para um lugar, ela vai com você. Então tá aí um cuidado redobrado. Porque aqui na nossa igreja, a gente conhece, né? Cada um. Mas os que estão por perto, a gente acha que conhece. A gente não conhece o coração, nem a mente. Então, cabe não só a família, mas a cada um de nós, a gente ter um olhar diferente. De cuidado e de atenção. E principalmente porque, como a irmã Miriam falou, também tem umas que não medem o perigo. Às vezes botar o dedo na tomada é uma brincadeira, é uma diversão. Às vezes subir no mais alto e tentar pular também é uma diversão.
tudo para eles é uma brincadeira, nunca é sério, é sempre uma brincadeira. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado hoje, enquanto são crianças, mas também tem adultos e tem pessoas mais idosas que vêm recebendo o laudo agora e entendem, agora eu entendi o porquê eu era assim, 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 recebendo o laudo depois. E eu agradeço a cada um que veio para poder escutar e que cada um possa sair hoje com essa mentalidade um pouco diferente. E quem tiver pergunta, pode perguntar depois, eu não vou saber, se eu não souber responder, eu vou procurar, porque entender um pouquinho mais e trago para vocês, tá certo? E agradeço a oportunidade de vocês.